Fala, tripulante, tudo bem? Muito feliz em tê-los aqui, tá? Essa regravação desse treinamento e-commerce Receita Previsível, tá? Tô muito contente aí. A gente tá fazendo isso mais uma vez, né? Refinando esses pontos aí, né? Explicando aí como roupagem diferente, como que funciona esse jogo da previsibilidade, né? Às vezes não fica claro, né, para as pessoas, para donos de e-commerce, poxa, como que a gente faz isso, né? Como que a gente consegue fazer isso acontecer? Dá para ter previsibilidade? Dá para ter previsibilidade. Tá? E eu vou explicar hoje, é o que a gente vai fazer hoje aqui da melhor maneira possível. Deixa eu só arrumar os comandos aqui, deixar isso aqui visível para mim. Eu consigo ver o tempo aqui que a gente está falando. Bom, gente, vamos entender como que funciona essa brincadeira, tá? E já antes de a gente começar, eu quero falar uma coisa para você muito importante. Por favor, fique até o final, assista tudo. Por que eu tô falando? Porque eu sei que muitos não assistem tudo. E eu tenho certeza que o que você vai ver aqui vai te esclarecer absurdamente. Absurdamente. Principalmente se você é dono de e-commerce, se você trabalha com e-commerce, se você é um gestor de tráfego, é um gestor de performance que trabalha com e-commerce, você vai entender e vai te abrir muito a mente, tá? Então fica, cara, fica, porque tem muita coisa legal aí que você vai se espantar, tá bom? Antes de mais nada, quero falar que aqui embaixo tem alguns links, tá? O primeiro link é do mapa mental, para você poder ter acesso a esse mapa mental também, né? Disponível para você. O segundo link é o link de uma planilha que vai servir de apoio na explicação aqui, tá? No segundo momento, tá? Isso embaixo. Acredito que eu vou. Não me lembro agora se está embaixo dessa aula ou embaixo de tudo aqui, tá? Mas vai estar aqui embaixo em algum lugar. E o terceiro link eu vou explicar depois, tá bom? Vai estar lá embaixo. Eu vou explicar mais pra frente do que se trata e se prepara que lá eu te explico. Tá? Então vamos lá. Gente, vamos entender uma coisa aqui, né? Tem uma frase bem interessante que a gente fala sobre previsibilidade, né? E planejamento. Até tá com um erro aqui. Ah, não, não, tá certo. A melhor maneira de prever o futuro é criando ele, né? Então, poxa, porque quando a gente. Previsibilidade é você prever alguma coisa, né? E você. Difícil, né? Mas tem como você criar esse futuro, criar o que você quer viver, criar o resultado que você quer. Gente, eu vou explicar tudo, tá? Não te apavora. Não te apavora. Isso aqui vai te dar muita segurança. Sério, de coração que eu tô falando pra você. Tá? Eu tô há 4 anos nesse negócio. Tá? Eu trabalho com dezenas de e-commerce. Eu sei o que eu tô falando, né? A gente já faturou mais de 100 milhões de reais para comércio eletrônico. Então, eu sei o que eu tô falando. Pode ficar tranquilo, tá? Tudo consiste no bom planejamento. É isso que eu vou ensinar você a fazer. Os números que você precisa, os números que você vai olhar, como que você vai fazer esse acompanhamento. Tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou entregar o que eu prometi, tá? Nesse curso. Eu vou entregar. Eu vou entregar exatamente isso. Você vai sair daqui e vai, cara, ele entregou mesmo. Cara, o cara entregou. Você vai ver. Beleza? Vamos lá. Como criar o cenário perfeito, né? Você precisa, né, ou você quer alcançar os seus resultados, você precisa criar o seu cenário, né? Aonde eu quero chegar. Então você primeiro precisa, antes de mais nada, tá? Antes de mais nada, você precisa desconstruir a coisa. Diegão, daqui no final do mês eu quero faturar tanto. É esse valor que eu preciso. Então, precisamos dessa clareza, tá bom? Vamos no primeiro passo. Você precisa dos teus números atuais para a gente fazer essa conta. Eu vou explicar isso, tá? Numa planilha também aqui. Vou compartilhar, vou trazendo aqui, vou jogando aqui na tela para vocês darem uma olhada. A conta fica mais fácil de entender na planilha, tá? Mas você precisa primeiro dos teus números atuais, tá? Você vai precisar entender qual que é o seu investimento que você quer fazer naquele período, tá? O seu ticket médio atual, tá? O que é ticket médio, tá? Por incrível que pareça, tem empresário, tem dono de e-commerce que não sabe o que é ticket médio. Por favor, tá? Ticket médio nada mais é. Você vai pegar o que você faturou naquele período e vai dividir pela quantidade de clientes que você teve naquele período. Tá bom? Entendido? Só verificando uma coisa aqui, gente. Perfeito.
Tá bom? Então esse é o primeiro ponto. O que é ticket médio? Entenda isso, tá? E o seu ROAS ideal. Pô, cara, ROAS ideal, o que é ROAS, né? ROAS é o retorno sobre o investimento que você fez em mídia, tá? Naquela mídia específica, no que você quiser calcular ali, no seu ROAS. Quando a gente está falando de mídia paga, né, nessa equação você pode colocar também o que você gasta com influenciador, o que você gasta com parceria, o que você gasta com patrocínio, enfim. Tá? Você pode colocar o que você quiser nessa conta também aí. Tá? Mas é no geral o que você investe em mídia para você trazer retorno para tua loja. Não é o que você investe em recurso, não é a tua operação, não é teu produto, não. ROAS é diferente de ROI, tá? Então temos aí ROAS ideal, tá? A gente vai aprender a calcular esse ROAS ideal já. Vou mostrar já para vocês, tá? Então a gente vai calcular o ROAS mínimo aqui, ó. Aqui tá o exemplozinho, vai ficar confuso aqui, tá? Mas aqui tá escrito para você. Vou mostrar na planilha agora, tá? Então vamos lá. Separar para os números atuais. Vou compartilhar a planilha aqui, puxa para cá. A gente vai entender aqui um pouquinho. Tá aqui, ó. Números atuais, tá? Que nem eu mencionei para vocês lá. Vamos dar um exemplo, tá? Vamos jogar aqui um exemplo. Poxa, Diego, meu investimento total que eu tenho para investir é de R$ 2.000. Perfeito? E o meu ROAS mínimo, calculei aqui, eu vou mostrar, é de 5, tá bom? E o meu ticket médio é de R$ 220. Aqui você já tem os seus números atuais, tá? Perfeito. Não vamos falar mais de outra coisa agora, tá? Vamos pular essa parte aqui e vamos para frente aqui, para a questão do ROAS mínimo que eu mencionei, tá? Como calcula o ROAS mínimo? Preço da venda, separa, coloca na planilha, a planilha está aí para você usar, pra você calcular. Preço da venda, custo da mercadoria, R$ 80. Aqui dá um exemplo, tá? O preço que você quer vender, quero vender 200. O preço que você comprou, comprei 80, tá? Coloca aí. Só coloca esses dois aqui, ó. O resto vai acontecer na conta para você, tá, meu filho? Então aqui o seu lucro é de R$ 120 e a sua margem de lucro é de 60%. A conta já está feita para você, todavia está explicada no mapa mental como foi feito, tá? ROAS mínimas é de 1,7. Cara, veja só, não é porque o seu ROAS mínimo, né, é de 1,7, né, que você vai colocar aqui 1,7, né? Então você precisa ter uma gordura lá, até para você entender ali, opa, não posso abaixar muito isso daqui, até para você retornar legal para você, tem que fazer sentido, tá? Então, colocamos o ROAS 5 aí, meio que universal, tá, gente? O ROAS mínimo aí trabalha com 5, 4, né, começo às vezes até menos, tá? Mas a gente trabalha geralmente com ROAS 5, 6, 7, tá? Em alguns casos maior, né? Quando a marca está mais consolidada e afim. Bom, temos esses pontos aqui. Perfeito. Ensinei como calcular o ROAS mínimo aqui. Vamos voltar para a planilha agora aqui, tá? Separamos isso, entendemos esse ponto. Muito importante entender isso, tá, gente? Muito importante. A gente fazendo a separação desses números, entendendo esses números, na planilha aconteceu isso. Uma continha, acontece. A gente começa a entender outras coisas. Se você colocar isso, seu investimento, seu ticket médio, seu ROAS ideal, você consegue já desenhar a sua projeção ali para o período que você quer, tá? E aí você já consegue ali entender qual que é o teu faturamento meta dentro daquela realidade, tá? Por que faturamento meta? Né? Não seria nem o faturamento meta, seria o faturamento resultado, né? De fato, porque aí seria o investimento vezes o seu ROAS mínimo. Não teria para onde correr, tá? Então você vai investir R$ 2.000 vezes o seu ROAS mínimo, tá na planilha aqui, gente, tá? R$ 10.000 de faturamento. A conta acontece automaticamente aqui na planilha, tá? Então outras coisas vai acontecendo ali também que a gente vai calcular. Quantidade de pedidos, que seria a meta de faturamento dividida pelo seu ticket médio, né? Seria aí vamos entender também o valor diário de cada investimento, ou seja, o seu investimento que você está disposto a gastar dividido pelo período, geralmente 30 dias ou 31, tá? Fevereiro 28 a 29. Quantidade de pedidos por dia, né? Que seria a quantidade de pedidos por mês, dividido por 30.
e o seu CPA máximo, tá? O seu custo por compra, seu custo por aquisição máximo, né? Que seria o investimento diário dividido pela quantidade de pedidos que você tem que entregar por dia. Quando você joga isso, você tem clareza disso, está aqui na palma da sua mão. Ó, você tem clareza. Cara, o meu faturamento aqui, pô, é 10 mil reais dentro desse cenário, né? Os meus pedidos mensais dentro dessa realidade aqui é 45. Tá muito claro para você. É o seu faturamento dividido pelo seu ticket médio, entendeu? Você vai entregar, você precisa entregar 45 vendas dentro desse ticket médio para entregar esse faturamento, tá bom? Então, se você sabe que não dá para ser menos que 45, então, presta atenção. Estamos primeiro criando o futuro, tá? Estamos criando o futuro, tá? Estamos criando o nosso cenário, tá? Não chegamos na parte da previsibilidade ainda. Estamos criando aqui. Número de pedidos diário, uma média de 2 ali no caso, né? 1,5 seria, tá arredondando aqui. O investimento que você vai fazer em dia, né? A conta tá feita, seria ali o valor do investimento dividido pela quantidade de dias do período. E o custo por compra, o custo por aquisição máximo, R$ 44 nesse caso, tá? Que seria aqui o valor aqui de investimento diário dividido pela quantidade de pedidos diária, tá? Então, nós já temos, cara, o nosso cenário perfeito. Qual que é o cenário perfeito? É você saber que você está fazendo 2 vendas por dia média, uma média de 2 vendas por dia, é você saber que o seu custo por compra está no máximo R$ 45 e só alegria. Esse é o teu cenário perfeito. Teus números atuais gerou o teu cenário perfeito. Ponto final. Tá? Legal. Então já temos para onde olhar. E isso já é muito do que muitos profissionais falam e oferecem. Tá? Falam com muita propriedade. Tá? Do que a grande maioria. Tá? Esse é um ponto. Vamos lá. Calculamos o nosso cenário perfeito. Temos nossos números atuais. Já calculamos na planilha o nosso cenário perfeito. Maravilha. Vamos para frente. Vamos fechar aqui para abrir espaço. Tá? E agora a gente vai definir as nossas KPIs, tá? Aqui tá um pouco redundante, né? KPIs chaves, né? Óbvio que é chave, certo? A gente vai entender algumas coisas aqui. Veja só. Dito tudo isso, né? Você já tem ali aquela clareza, tá? Um pouco muito legal ali, quantidade de vendas, quantidade de ticket médio e tal. Tá maravilha, tá? Para você. Então, conforme for passando os dias, você vai acompanhando, né? Obviamente as vendas, obviamente o teu custo por aquisição. Mas dentro desse escopo aí, existe duas métricas que elas são fundamentais e ela te dá uma direção absurda, tá? Uma direção absurda do caminho que está tomando o seu negócio, o teu e-commerce, tuas vendas. O que eu quero dizer com isso, tá? Custo por sessão e taxa de conversão. Veja só, custo por sessão. O que é custo por sessão? A sessão é uma visita que você tem no site. Custo por sessão é quanto que você pagou para ter uma visita. Né? Quanto que você paga por visita. Né? Então você percebe que quanto mais visitas você tem, mais vendas você vai ter. Certo? Esse é óbvio. O ponto é o seguinte, o outro lado da questão é o seguinte, a taxa de conversão. Custo por sessão trazendo os leads, taxa de conversão convertendo em compra dentro do site. Perfeito? Então temos aqui a nossa taxa de conversão. Se a sua taxa de conversão ela é 1%, 1,5%, 0,5%, né? E ela já está geralmente, ela precisa estar já no teu radar, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, mas geralmente é 1%. Então vamos considerar que você tem aqui uma taxa de conversão de 1%. Essa é a sua capacidade de converter. Tá? Tua capacidade de converter está aqui, de 1%. Esse é o seu custo por sessão. O quanto que você vai pagar na sessão, né, determina quantas visitas você vai ter. Entendeu? Se você tô pagando 20 centavos na sessão, dentro do budget que eu tenho, eu vou ter um determinado número de visitas. Certo? Logo, com 1% de conversão, eu vou ter determinadas vendas, quantidade de vendas. Mas, todavia, se eu pagar mais caro na sessão, em vez de 20 centavos, pagar 40 centavos, caramba, então eu vou ter metade das visitas, eu vou ter muito menos visitas, logo, muito menos
conversão, entendeu? Então, assim, eu preciso cumprir e entregar o meu custo por sessão planejado, que a gente não olhou ainda, a gente vai falar sobre isso, e eu preciso, de um outro lado, entregar a minha taxa de conversão meta, a minha taxa de conversão ideal para fazer aquilo acontecer. Vamos dar um passo para trás. Ok, tenho do meu lado aqui aquele cenário perfeito, que é a quantidade de vendas, que é o número de vendas diário, que é CPA máximo, né? Tudo aquilo que está na planilha ali. Temos ali. Ok, vamos embalar isso e segurar aqui. Tá? Aí a gente está olhando para um outro ponto, estamos olhando para um outro lado agora, eu já vou fazer uma ponte com isso, tá? Acalma o teu coração. A gente está olhando para custo por sessão e taxa de conversão, que é muito importante, tá? Gente, isso vai dar, quando você entender isso, isso vai dar um controle absurdo, tá? Vamos para frente. Vamos lá, taxa de conversão, tá? Eu dei até com um exemplo aqui, ó, 1%, né? É uma convenção do mercado, tá? É de comércio eletrônico, tá? E custo por sessão seria, nesse caso, tá? Entendendo um pouco mais, expliquei o que é custo por sessão, tá? Mas para a gente calcular o nosso custo por sessão meta, tá? Expliquei o que é custo por sessão, agora vamos calcular e entender o nosso custo por sessão meta, tá? Seria o nosso investimento dividido pela nossa sessão meta. Calma aí, tá? Mas a sessão meta, Diego, como calcula a sessão meta? Tá? É a quantidade de pedidos mês dividido pela taxa de conversão, tá? Se você não tem uma taxa de conversão base no teu GA4, no teu GA lá, no teu GA4, enfim, no teu Analytics, né? Usa 1%. Se você tem uma taxa de conversão já validada, ok, não, Diego, a gente trabalha aqui com 1.2, enfim, não importa. Usa isso, tá? Então você tem a taxa de conversão, usa o que você tem. Se não tem, coloca 1%. Você vai fazer lá, dando um passo atrás, né, do outro lado da ponte que eu falei, pegar a quantidade de pedidos que você precisa do mês, dividir pela sua taxa de conversão. Ali você vai ter a sua sessão meta. Sessões meta. Beleza? Separa esse número. Aí agora você vai pegar a sessão meta, levar para o cantinho e você vai pegar o investimento e dividir por essa sessão meta. Aí você vai ter o seu CPS, que é o seu custo por sessão meta. Aí vai ser aqueles 20 centavos que eu falei aqui, sabe? Então você, dentro desse cenário, você já vai saber, caramba, dentro desse planejamento aqui, ó, você tá vendo a ponte aqui? O que aconteceu agora? Você tinha um planejamento lá que a gente fez primeiro. A gente fez uma ponte para a gente entender qual que é o seu custo por sessão. Meta, entendeu? Dentro e somatizando ali, aí juntando, né? Trabalhando em conjunto, na verdade, com a sua taxa de conversão, que você já tem ou não. Tá bom? Então já temos esses dois pontos aí, fizemos essa ligação. Porque no decorrer do tempo, por que eu tô falando isso? Porque no decorrer do tempo, do mês, essa KPI aqui, ela te resume tudo. Tá? Você não precisa olhar, pô, certinho, foi 2 vendas, CPS, como que tá. Não, tá? Perdão, CPS não, o custo por compra, né? Você não precisa olhar para isso. Claro que é uma métrica também para você olhar. Mas quando você olha pro CPS, o custo por sessão, se está dentro do planejado e a taxa de conversão, meu, zerou. Entendeu? Zerou. E fica muito mais fácil otimizar, daqui a pouco eu vou explicar para você. Tá? Zerou. Pô, não, legal, meu custo por sessão tá o que eu planejado. Minha taxa de conversão também. Pô, deixa eu pautorar. Vai dar certo no final. Pode confiar. Tá bom? Então, esse é um ponto aí importante quando a gente se fala de previsibilidade, tá? Guarda isso daí, segura o coração, tá, gente? Eu vou cortar essa aula aqui e a gente volta na parte 2 pra gente dar andamento aí. E acredito que vai ser a parte 2 e final também. Pra você entender de uma vez por todas o que funciona e como que a gente joga de verdade esse jogo da previsibilidade, tá bom? Um grande abraço, até daqui a pouco.